O Supremo Tribunal Federal começou hoje a discutir o destino do inquérito das fake news. O julgamento decide um pedido da Rede Sustentabilidade e que pede o arquivamento. Em maio, a Polícia Federal fez uma operação contra sites ligados ao presidente Jair Bolsonaro. Eles são acusados de fazer ataques a ministros do Supremo. O primeiro tema de hoje é: o inquérito das fake news deve continuar? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, espectador da CNN. Começamos então com você, Caio. Suas primeiras considerações, por favor. Claro. Bom, esse tal inquérito das fake news é flagrantemente ilegal. Ele é repleto de vícios de origem, abuso de autoridade e violações à Constituição, às garantias fundamentais, ao devido processo legal e aos direitos humanos. Quem compactua, ou mesmo quem é conivente com esse inquérito, escancara publicamente o seu viés autoritário. Porque só alguém que coloca suas preferências políticas acima do seu compromisso com os valores democráticos pode apoiar um ataque tão covarde à liberdade de expressão. Bom, como vítima rotineira de fake news, de injúrias e de difamações, eu tenho todo o interesse do mundo na investigação e na justa punição daqueles que usam de estrutura e verba pública para promover mentiras e desinformação. Mas incitações à violência, ameaças a pessoas físicas e notícias fraudulentas foram ardilosamente colocadas na mesma prateleira de opiniões legítimas e críticas incisivas. O espectador da CNN já viu e reviu esse filme. Inclusive ontem, eu sou reiteradamente acusado de promover ataques, quando na verdade eu faço apenas críticas embasadas que refletem a minha percepção da realidade dentro dos limites legais da liberdade de expressão. Não à toa, eu nunca fui sequer processado por crime contra a honra. E se processado fosse, certamente seria absolvido, eu tenho plena convicção disso. Mas voltando ao STF, a gente não pode abrir mão do direito de afirmar em alto e bom som que o Supremo Tribunal Federal é uma vergonha. Porque isso não é um ataque à instituição, mas uma crítica à atuação dos seus membros, alguns dos quais, no entendimento de muitos, não atendem sequer ao critério técnico de possuírem o tal notável saber jurídico. E numa nota pessoal, para que fique bem claro, eu não defendo intervenção das Forças Armadas, o fechamento do STF ou qualquer outra pauta mais radicalizada. Eu defendo o impeachment de ministros que cometeram abuso de autoridade e crime de responsabilidade, a reforma do sistema de indicação para o STF e o estabelecimento de mandato de 10 anos por exercício desse cargo. E vejamos se não há motivo para vergonha diante dessa citação que eu trago aqui para o espectador da CNN. Abre aspas. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Bom, eu não poderia concordar mais. Contudo, por mais inacreditável que pareça, essa foi uma fala proferida no plenário do Supremo Tribunal Federal pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse famigerado inquérito das fake news. Essa fala do ministro, além de escancarar aí a sua incoerência, o seu casuísmo e a sua pessoalidade ao julgar matérias relacionadas à liberdade de expressão, ainda contém uma ironia do destino. O ministro foi o primeiro representante das elites a lacrar o fique em casa. E percebam que o fique em casa do STF é tão hipócrita quanto o fique em casa daqueles quarentenados de geladeira cheia. Então, de um lado, nós temos uma elite recebendo em dia, com a tal imunidade financeira ao vírus, impondo uma quarentena horizontal a pessoas saudáveis que estão perdendo seus empregos, empobrecendo semana a semana, o famoso morra em casa. E aqui no caso do STF, a gente tem um tribunal que censura a imprensa, manda suspender contas de influenciadores na internet, ordena busca e apreensão contra os seus críticos mais ferrenhos, só que de forma cínica. Quando estão julgando processos que não os afetam pessoalmente, os ministros aí se transformam em verdadeiros defensores dissimulados da liberdade de expressão. Vou ler de novo aqui a frase para o espectador da CNN. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Ora, isso não vale também para os ministros?
haja hipocrisia. O tribunal, que deveria ser o guardião da Constituição, é tão arbitrário, mas tão arbitrário, que não assegura o respeito aos direitos humanos e às garantias fundamentais quando os alvos são seus adversários políticos. Pior, promove a sua perseguição judicial, incorrendo naquele autoritarismo que tanto critica nos outros. Mas a postura autoritária do Supremo ela não se limita a palavras, cartazes e posts na internet. A ditadura do judiciário ela se manifesta na prática e contra ela não há quem recorrer, já dizia Rui Barbosa. Porque o único controle democrático contra todos esses abusos de autoridade e crimes de responsabilidade dos ministros é o impeachment, que depende da anuência do Senado, cujos membros são julgados pelo próprio STF. Então percebam um mecanismo perverso, ciclo vicioso, que incentiva as elites do judiciário e do legislativo a atuarem em conluio, se blindando mutuamente e garantindo contra o interesse público que ninguém vai julgar ninguém. É por isso que um ministro do STF pode mandar prender um cidadão em um voo comercial e nada acontece. E é por isso que um senador da República pode ter mais de 10 inquéritos penais mofando nos arquivos do STF sem julgamento. O finado Aldir Blanc, saudoso, falava em esperança equilibrista. Aqui nós estamos diante da impunidade equilibrista. Senadores réus e alguns ministros do STF andam numa corda bamba e eles só não caem porque tem ilegalidades igualmente distribuídas em ambos os lados. Então, feita essa introdução de caráter mais político, ao longo do debate eu pretendo explorar argumentos de natureza jurídica que fizeram, inclusive, a Procuradoria-Geral da República rechaçar e solicitar o arquivamento desse inquérito ilegal que desonra e envergonha, sim, a instituição do Supremo Tribunal Federal. Vamos então, Augusto, para as suas primeiras considerações, por favor. Boa noite a todas e todos. A pergunta de hoje é se o inquérito das fake news, que hoje sabemos vai muito além de investigar a disseminação de notícias sabidamente falsas, deve ou não continuar? Eu já antecipo minha resposta. Sim, o inquérito deve continuar. Esse tema vem gerando um intenso debate na comunidade jurídica. Há professores, juristas, advogados, promotores e procuradores de justiça se posicionando das formas mais variadas. Uns defendendo a legalidade do inquérito, outros defendendo a inconstitucionalidade do inquérito. E ainda outros propondo uma saída, digamos, intermediária. Dentro do Supremo Tribunal Federal, muito provavelmente, e saberemos disso apenas na próxima semana, não haverá unanimidade entre os ministros. Isso já foi dito aqui por mim, mas vale repetir. Essa, justamente, é uma das mais, se não a maior beleza do direito. A possibilidade de uma diferente interpretação do texto legal e da tomada de posições variadas. É muito comum, inclusive, que operadores do direito mudem de ideia. Algumas mudanças são legítimas e decorrem do estudo, da experiência, de um novo ponto de vista. Outras, possivelmente, podem decorrer apenas do momento, do cargo e da situação. Vejamos, por exemplo, o atual ministro da Justiça e o atual procurador-geral da República. Ambos, por mais de uma vez, já se manifestaram a favor da legalidade do inquérito. Hoje, a opinião deles mudou. Todos, repito, todos, independentemente da posição adotada, têm argumentos sólidos, legais e concretos para defender sua posição. Eu, como já disse no início da fala, estou do lado daqueles que entendem que o inquérito é legal, que o inquérito segue o rito previsto no regimento interno do Supremo, que foi um regimento recepcionado pela nossa lei maior, em que pode, mais do que isso, o inquérito deve prosseguir. Há uma série de pontos controversos que, inclusive, já foram discutidos aqui no debate e podem voltar a ser discutidos hoje. Mas o mais importante é que esse inquérito, permanecendo ou não a tramitar, tenha algumas balizas. E essa, inclusive, foi a palavra utilizada na sustentação oral de hoje, feita pelo procurador Augusto Aras. O mesmo critério, ainda que com diferentes palavras, foi sustentada pelo relator da ADPF, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que teve seu julgamento iniciado hoje. O absolutamente técnico ministro Edson Fachin deixou por diversas vezes claro, e essas afirmações eu concordo integralmente, que direitos e garantias fundamentais não podem nunca, de forma alguma, serem desrespeitados, principalmente direitos e garantias fundamentais das pessoas que estão sendo investigadas nesse inquérito. Se medidas restritivas foram tomadas e forem tomadas, devem ser tomadas com base na lei. Se depoimentos forem colhidos, devem ser tomados com respeito à lei.
se provas forem produzidas e juntadas ao inquérito, devem ser elas disponibilizadas aos advogados dos acusados, de acordo com a súmula 14 do próprio Supremo Tribunal Federal. Fato grave e crime grave algum pode ser obstáculo ao direito de defesa. Os fatos investigados nesse inquérito são muito graves e atingem diretamente a nossa mais alta corte, seus membros e familiares. Portanto, até o Supremo como vítima, e essas palavras do ministro Fachin foram extremamente felizes, mesmo tendo o Supremo como vítima, o STF não pode ir além, mas não pode ficar aquém. Feita essa longa explicação, qual é a única coisa que não podemos deixar acontecer? Não podemos deixar que se politize o resultado desse julgamento. Na próxima semana, quando o Supremo decidir se o inquérito das fake news deve ou não prosseguir, precisamos entender que essa é uma decisão técnica, baseada no direito, baseada na lei e baseada na Constituição. Não podem aqueles que se sentirem afetados ou sentirem que a decisão do Supremo é diferente daquela que eles gostariam, partir para o ataque. Partir para afirmações vazias de que ministros do Supremo são comprometidos, são suspeitos, são pequenos ditadores. Não é possível, muito menos, sob pena, inclusive, da prática de crime, fazer qualquer tipo de novo ataque à Suprema Corte, que é bastante diferente de crítica. Uma decisão judicial não é certa ou errada porque atinge a pessoa que gostamos ou não. Decisão judicial errada, como eu já disse aqui várias vezes, se recorre. E a decisão que provavelmente será tomada na próxima semana, seja ela qual for, terá sido tomada por 11 ministros da mais alta corte de justiça do nosso país. E ela não apenas deve, como tem que ser respeitada. Vamos então ao debate. Augusto e Caio, por favor. Bom, eu vou aproveitar a carona no argumento do Dr. Augusto sobre a questão do regimento interno do STF, que ensejou a instauração ilegal desse inquérito inconstitucional. Bom, a portaria que deu origem a esse inquérito, né, a portaria aí promulgada pelo senhor Dias Toffoli, ela não delimitava um objeto específico, né, ou mesmo um grupo de pessoas a ser investigado. Ela simplesmente relatava possíveis infrações extremamente genéricas. Eu vou ler o trecho específico dessa portaria para o espectador da CNN. Abre aspas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, no uso de atribuições que lhe conferem o regimento interno, considerando a existência de notícias fraudulentas, conhecidas como fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares, resolve, como resolvido já está, nos termos do artigo 43, instaurar inquérito criminal para apuração de fatos e infrações correspondentes em toda sua dimensão. Então, percebam, né, que a justificativa, o embasamento jurídico que fundamenta a portaria que instaura o inquérito é o tal artigo 43 do regimento interno. E aqui vai ser um prazer ler para o espectador da CNN o que diz o artigo 43. Abre aspas. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou na dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito, se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará essa atribuição a outro ministro. Vou repetir o trecho mais importante. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou na dependência do tribunal. Desafia a lógica imaginar que um cartaz numa manifestação, que um post na internet ou que um áudio no WhatsApp, né, ainda que ofendam a honra e a honorabilidade dos ministros ou, de certa forma, ameacem sua integridade física e de seus familiares, sejam realizados na dependência do STF. É uma interpretação tão elástica que não é nem criativa, é fantasiosa, certo? Porque o regimento interno, ele foi elaborado para outras situações, não para proteger o ministro de crime contra a honra. Né? Existe um argumento de que essa é uma legislação mais antiga, de décadas atrás, quando não havia internet. Não havia internet, mas havia imprensa. E a imprensa é o meio que potencializa os crimes contra a honra, de injúria, calúnia e difamação. Ele, inclusive, agrava a pena. Né? Portanto, não há que se falar em crime praticado nas dependências do STF, e esse é o vício de origem mais óbvio desse inquérito. Né? E mostra como, de fato, essa atual composição do tribunal, né, realiza um contorcionismo intelectual, né, e uma ginástica hermenêutica para impor arbitrariamente a sua vontade
aos seus adversários políticos e à população em geral, né? Outro detalhe, esse tipo de portaria deveria ser usado, na verdade, para ensejar que tipo de investigação? Investigação contra o senhor Gilmar Mendes, né? Que ofendeu a força-tarefa da Lava Jato ao comparar os procuradores a uma organização criminosa. Esse tipo de artigo poderia ensejar uma investigação para conter aí os excessos, né, novamente do ministro Gilmar Mendes e do senhor Luiz Roberto Barroso, naquele bate-boca ridículo em sessão plenária. E também na acusação mútua entre ministros de vazarem informação privilegiada, informação processual em off para a imprensa. É para isso que serve esse dispositivo do regimento, não para blindar ministro covarde de crítica.